Meu primeiro nome é Maria Irani, né? Mas os alunos me conhecem mesmo como professora Rosinha, né? Até por causa desse sobrenome, né? O Pavlovski é um pouquinho complicado, então eu sempre coloco professora Rosinha. Atuando há muitos anos como enfermeira, né, em São Paulo. Quando eu vim morar na Baixada Santista, eu optei por sair um pouco do ambiente hospitalar. Muitos plantões, sempre atuei na unidade de terapia intensiva, né, principalmente trabalhando com paciente neonatal e pediátrico. Foi quando eu falei, poxa, eu acho que eu vou dividir um pouco do que eu conheço com quem está começando agora. E foi quando eu ingressei em uma outra escola, né, mas nessa outra escola eu participava mais da parte de supervisão, né, de estágio, porque eu me sentia em casa, ali ensinando esses alunos no dia a dia. Em 2016 eu vim trabalhar na IACOM, e a vaga que tinha na escola era para a sala de aula, para a parte teórica. Eu acabei aceitando, né, no qual eu estou até hoje. E eu gosto muito, porque eu acho que eu, como enfermeira, né, muitos anos aí trabalhando na área de enfermagem, eu quero dividir, né, esse conhecimento que eu adquiri no decorrer da vida com essa moçada que está começando agora, né? Eu sei que não dá para mudar todos, então são muitas escolas, muitos alunos, mas eu sempre falo que seja 10 alunos que eu consiga formar pessoas boas, competentes, com conhecimento, né? São 10 pessoas novas no mercado de trabalho, e essas 10 pessoas, elas se tornam sempre multiplicadores, correto? Então, esse é o meu pensamento. Estou na IACOM desde 2016. Enfermagem na minha vida é uma paixão. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, eu escolhi essa profissão, né? E cada dia eu me apaixono mais por ela. E hoje estar ensinando, passando para essa moçada que está vindo agora, isso é muito bom. Compartilhar, né? Hoje eu uso muito o termo compartilhar conhecimentos. Então, acho que é isso que eu tenho muito orgulho da minha profissão, né? Eu sempre comento com a professora Adriana, né? São as pessoas que nós estamos lançando aí no mercado de trabalho, dando aí a oportunidade de um novo emprego, principalmente dessa profissão, a maioria são mulheres, né? Então, essa parte social também, né? De atuar como professora. Aqui na escola, nós ministramos todas as disciplinas, com certeza, desde o conceito, né, da história da enfermagem, terminologia, até as disciplinas mais complexas, que é estado grave, pronto-socorro. A minha matéria de escolha, de paixão, é estado grave. Eu acredito, por ter atuado muitos anos dentro de uma UTI, né, eu tenho um vasto conhecimento aí de cuidados, de assistência de enfermagem ao paciente grave. Então, é a disciplina onde eu tenho, assim, muita tranquilidade, né, em estar aí trabalhando com os nossos alunos. Pois bem, eu acho que a enfermagem, ela requer aí bastante habilidade, né, conhecimento, e hoje nós trabalhamos com a enfermagem humanizada, né? Então, não é só dizer para o aluno de uma punção venosa, de atender uma parada cardiorrespiratória, mas sim exercer essa profissão com bastante sabedoria, porque lidar com pessoas, como o senhor sabe, não é fácil. Imagina lidar com essas pessoas em um momento tão difícil na vida, que é o momento em que ela se encontra doente, né? E hoje, além do paciente, nós temos a família. Então, se não tiver aí essa sabedoria, tá, em lidar com pessoas, a parte da humanização, não adianta nada ter conhecimento e ter boa técnica. Eu trabalho muito esses pontos com os meus alunos. Sempre tem um fato curioso, né, que nós, ali no meio de uma aula, está falando sobre um determinado assunto e dá uma pausa e acaba comentando com o aluno, né? Eu não sei se, às vezes, acontece coisas que chegam a ser engraçadas na sala de aula, principalmente com o aluno que, às vezes, ele acha que é muito fácil fazer esse curso. Enfermagem é só dar banho, puxar na veia, né? Então, eu vou lá fazer esse curso, uma coisa muito tranquila. E não é, porque às vezes acontecem fatos engraçados. E um que aconteceu é que uma determinada aluna que eu tenho, ela tem muita dificuldade em lidar aí com essa questão vida e morte. Aliás, todos nós temos, né? Lidar com a vida é muito mais tranquilo.
tranquilo, uma pessoa está saudável, mas quando o paciente vem a falecer, é bastante complicado lidar. E essa minha aluna, ela apresenta muita dificuldade. Eu até brincava com ela, falei, mas como você vai trabalhar dentro de um hospital e chega uma hora que a pessoa, tanto ela pode ir embora para casa de alta, mas às vezes acontece da pessoa ter uma piora da doença e tudo, ela pode evoluir aí para o óbito, né? Ou seja, ela pode morrer. E aí, como que a senhora vai, né, lidar com essa situação? Pois bem, ela já começa a chorar, ela já faz todo um drama e tudo. E aí teve um caso interessante que nós tivemos uma senhorinha, né, que veio a falecer, tá, no período de estágio. E eu chamei essa menina, né, para ela, então vamos aproveitar aí o momento, né, tá bem tranquilo, para você tirar esse medo todo, né. E aí a pessoa tinha acabado de falecer, tinha poucas horas. E ela falou, não, então vamos lá e tudo que eu acredito que eu vou conseguir, ainda mais é com o seu apoio. Pois bem, chegamos na beira do leito, né, da senhora, e de repente ainda tinha, e aí ela falou, eu posso tocá-la? Eu falei, pode. E quando ela tocou, ainda tinha, eu acho que ar no pulmão, a senhora soltou esse ar do pulmão e fez todo um barulho. Essa menina saiu correndo, né? E para os colegas, eu tentei disfarçar, mas para os colegas foi muito engraçado, né? E ela dizia que a pessoa estava viva. Então, assim, acontecem muito esses fatos, né? Aparentemente, falando agora, é engraçado, mas quando isso ocorreu, não foi nem um pouco engraçado. Então, eu falo sempre para os alunos, eles vêm com algumas expectativas, mas quando eles começam a fazer o curso, eles percebem que a enfermagem, ela participa, né, da vida das pessoas, desde o nascimento até a morte. E nós lidamos com isso o tempo todo, porque, infelizmente, às vezes, com a evolução da doença, a pessoa morre. E aí, será que eu estou preparado, né, para lidar com isso? Porque nós preparamos o corpo, nós apoiamos a família. Então, acontece isso no nosso dia a dia. Às vezes, o paciente, né, que acabou de falecer, ele ter algum movimento, e aí a pessoa acha que ele está vivo, que ele não morreu. No momento foi, assim, assustador, mas depois ficou um pouco engraçado. O que mais me tira do sério é a falta de compromisso do aluno. Como eu já disse para o senhor, nós lidamos, né, com um momento bastante complicado na vida das pessoas, então, às vezes, eu percebo que o aluno, eu até falo para eles, que a escolha é nossa. Eu escolho fazer bem feito, ou tanto faz, ou não estou nem aí. Tá? Então, isso me incomoda muito. Nós temos alunos com bastante dificuldades e tudo, mas isso são coisas que são possíveis de estar mudando, de estar pegando na mão e ensinando. Mas falta de compromisso, falta de responsabilidade, é bem complicado. Isso me deixa bastante tensa, me deixa bastante incomodada, porque eu me preocupo. Se nesse momento essa pessoa não está nem aí, não tem nenhum compromisso com a sala de aula, será que lá no futuro ela vai ser capaz de exercer essa profissão com responsabilidade, com respeito? E a gente vê aí todos os dias, né, as notícias falando de alguns profissionais, né, que até degrime a nossa imagem. Então, uma das coisas que mais me incomoda, que eu me preocupo muito em relação aos alunos, né, principalmente do curso de enfermagem, é isso daí. Porque eu acho que, assim, a conhecimento, a habilidade, ela é adquirida, o conhecimento se busca através de livros. Hoje nós temos aí uma ferramenta que é a internet, então o aluno na dúvida, ele pode pesquisar, ele pode ir numa biblioteca, então isso dá para mudar. Mas quando o sujeito não tem compromisso, aí é bastante complicado. Isso me deixa chateada e, às vezes, essa minha calmaria toda, ela se torna um pouco agressiva. Nesse período que eles estão aí em formação, né, quando eu vejo aí um aluno superando todas as dificuldades, quando eu pego aquele aluno que tem várias dificuldades, de estar entendendo esse conteúdo, porque são várias disciplinas, eu sempre falo para eles, é um universo que eles nunca participaram,
Então, às vezes, ela fala para mim, nossa, eu nunca imaginei que eu tivesse que estudar tanto. E vejo esse aluno ali enfrentando esses obstáculos a cada dia e vencendo. E aí ele quase, né, na metade para o finalzinho, ele consegue preparar um medicamento, administrar, fazer uma punção venosa. Isso me deixa muito orgulhosa. Às vezes eu falo assim, que eu sou meio que mãezona dos alunos, né? E quando eu vejo aí eles seguindo na carreira, isso me dá bastante orgulho. Eu tenho um ex-aluno de uma outra escola de Bertioga, e esse menino, ele apresentava muitas dificuldades, até dificuldade de colocar um termômetro, né? E eu comecei a trabalhar com ele, então eu chegava, vem aqui, William, checar minha pressão, sempre auxiliando esse menino, enfrentando. Mas esse menino tinha uma coisa que me chamava muita atenção nele, o caráter dele, a responsabilidade, a vontade de aprender, né? Quando eu fui com ele para estágio, a forma com que ele lidava com as pessoas me deixava muito encantada, né? Então, quando eu vejo esse aluno lidando ali com o ser humano, né, não só funcionando um acesso venoso, mas cuidando da pessoa doente como um todo, nossa, você não tem ideia de como eu me sinto, sabe? Eu pareço, acho que tinha uma aluna que falava assim, nossa, eu olho para tua cara e você tem até uma cara de abestada. Ela utilizava muito esse termo. E aí esse menino, quando ele concluiu o curso, em mais ou menos uns 6 meses, ele mandou uma mensagem de voz, que ele conseguiu, né, uma vaga no SAMU, e que ele ia começar a atuar. E que ele sempre ia se lembrar durante toda a jornada aí, né, profissional dele, da professora Irani. Então, essas coisas, né, eu me sinto muito orgulhosa, né, para saber que ali tem um pouquinho meu, né. Sei que nós temos outros professores, outras companheiras, né, outros enfermeiros, toda uma equipe, né, envolvida aí na formação desse aluno, mas só de saber que ali tem um pouquinho de mim, né, que esse sujeito vai poder prestar aí uma assistência de enfermagem, e como eles sempre falam, me lembrei da senhora, me lembrei dos seus ensinamentos. Ah, Paulo, não tem como não se orgulhar disso não, viu, meu amigo? Isso é muito bom. Pessoal, eu vou deixar o que eu sempre falo para vocês em sala de aula, né? Não é fácil ser enfermagem, né? É uma profissão que nós enfrentamos grandes desafios em relação a um monte de coisas, mas precisa ter paixão, né, por esse cuidado. E hoje nós nos falamos muito numa enfermagem humanizada. O que significa, Irani, uma enfermagem humanizada? Atender o ser humano como um todo, né? Ir além, né, do conhecimento científico, ir além da habilidade técnica. Quando eu recebo essa pessoa, né, e que ela está sob os meus cuidados, é ser fiel em todos os momentos da nossa vida, fazer, assim, muito bem feito, lembrar que aquela pessoa que está ali, né, ela está num momento bastante complicado, e quando ela tem uma enfermagem, né, que dá todo esse apoio, uma enfermagem que valoriza e respeita a vida humana acima de qualquer outra situação, isso é muito bacana. Então, esse é o meu recado, que eu falo sempre para vocês em sala de aula, né, e vou estar deixando agora nessa entrevista com o professor Paulo, não esquecer nunca de quem nós somos, né, e lembrar sempre, né, que quando eu tenho um sujeito, uma pessoa sobre os meus cuidados, né, é aquilo que eu falo, as mãos que cuidam, né, elas têm que oferecer carinho e conforto o tempo todo. Sempre falo para vocês que tem que ser uma escolha, né? Eu espero que todos tenham escolhido ser enfermagem e que sejam bons o tempo todo, independente do que vão enfrentar aí fora. Não é fácil? Não, não é. Não é um universo todo colorido, né? Como é em outras profissões. Os nossos desafios são bem maiores que em outras áreas. Na verdade, no nosso dia a dia, acontecem muitas histórias engraçadas, né? Até porque o aluno, quando ele chega, ele acha que ele não está preparado para esse universo da enfermagem. E eu, às vezes, eu gosto de colocar um pouquinho de medo, principalmente quando eu vejo que o sujeito
tá meio que assim, sem muito compromisso, então eu sempre falo do saco preto, né? E os alunos ficam meio que chocados de primeiro momento. Então, eles, conforme eles vão se acostumando comigo, eles já falam, olha o saco preto. O que é a história do saco preto? Se você não checar 3 vezes na medicação, né, não preparar de acordo, né, com o que está prescrito, e não tiver total atenção nesse procedimento, né, para evitar o erro, saco preto. E às vezes não, é só para dar para o aluno acordar para a vida, dizer, olha, se você não estiver atento 24 horas exercendo a profissão, pode ser que o negócio dá ruim. É exatamente isso que eu falo com eles em sala de aula. Então, se eu não pegar a ampola de medicamento na gaveta e não checá-la por 3 vezes, se é o medicamento certo, na hora certa, todas essas informações, quebrar essa ampola e ir lá e administrar na veia do sujeito, esse trem, eu sou mineira, né? Então eu já falo, pode ser que esse trem vai dar meio que ruim, tá? Então, quando os alunos vão se acostumando, eles já falam, olha que, como a professora Irani disse, é o saco preto. Ou seja, se você não estiver atento o tempo todo, né? É uma brincadeira que eu faço, mas ao mesmo tempo, né, com bastante seriedade, dizendo, olha, acordem para a vida, prestem bastante atenção, né? Faça tudo seguindo a técnica, né? Porque nós temos que fazer todos os procedimentos utilizando técnica, o conhecimento, porque se você não prestar atenção e fazer de qualquer jeito, você pode causar aí uma lesão, né? E para chamar eles para a realidade, eu acabo dizendo do saco preto. E o que é o saco preto? Nada mais, nada menos que, dependendo da minha ação, tá? Essa lesão, ela vai trazer prejuízo. E levando o sujeito ao óbito, ele vai para onde? Para o saco preto, tá? Então, provavelmente, uma hora vocês vão ouvir assim, a professora Irani, quando ela já está aí todo perdido, fazendo barulho na aula dela, ela vira e fala assim, olha o saco preto, né? E o pessoal acaba achando engraçado. No início, não. Eles ficam bastante assustados, né? Principalmente os alunos que estão iniciando. Caramba, então se eu não ser cuidadoso, cauteloso, né, eu posso, né, causar um dano. E aí as pessoas começam a ficar mais atentas, porque é bastante complicado mesmo puxar, principalmente essa moçada, esses jovens, né, para tamanha responsabilidade. Eu tenho alunos aí entre 18 a 50 anos, mas essa moçadinha de 18, 19, às vezes precisa dar um puxão de orelha para eles falar, opa, eu estou entrando num universo totalmente, né, que eu não conhecia, e eu preciso ter atenção o tempo todo, né, que a gente fala muito de segurança do paciente, né, devido aí a acontecer tantos erros, tantas falhas, hoje se preocupa muito com a segurança. E aproveitando a embalo da segurança do paciente, né, eu tento acordar alguns aí falando da história do saco preto.